que é a parábola do fariseu e do publicano, que está em Lucas, capítulo de número 18, do verso 9 ao 14. Lucas, capítulo 18, do verso 9 ao versículo de número 14. Eu também peço oração a vocês para que estejam orando para que Deus abençoe essa série de sermões no livro de Mateus e também para que o Senhor me abençoe, porque a partir de amanhã, querendo Deus e permitindo Deus, como nós estamos aqui nesse espaço, julgo eu ser melhor para as pessoas virem, eu vou estar começando a evangelizar, né? De forma simples, né? Apresentando simplesmente o Evangelho, apresentando simplesmente a pessoa de Jesus, a obra de Jesus, o que ele fez. Então nós vamos ler Lucas capítulo 18, do verso 9 ao verso 14, que diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si mesmo, para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Amém? Pois bem, a primeira coisa que nós devemos entender no texto é que a gente deve esclarecer do que essa parábola ela não se trata. O que ela não se trata? A parábola, Jesus fala como se fosse uma oração. Realmente, 2 homens vão ao templo orar. No entanto, essa parábola ela não quer ensinar nada sobre oração. Ela fala sobre a oração de 2 homens, mas ela não quer ensinar a respeito de oração. Então, nós devemos entender isso. Não é o objetivo dessa parábola ensinar alguma coisa sobre oração. Segundo, a parábola também, ela não ensina como nós devemos viver. Tem pessoas que acreditam que por o publicano ter sido justificado e viver uma vida ímpia, então isso justifica viver uma vida ímpia e ainda assim a gente ser justificado. Mas o propósito dessa passagem aqui, que é falada em forma de parábola, ela é mostrar como um homem pode ser justificado e não como um homem deve viver. Esse também não é o objetivo dessa parábola. E para nós entrarmos nos 2 objetivos centrais dessa parábola, é o seguinte: o primeiro objetivo central está no verso 9. Veja bem: propôs esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos e desprezavam os demais. Essa parábola ela foi dita para um determinado grupo de pessoas religiosos que confiavam em si mesmos. E porque eles confiavam em si mesmos, eles desprezavam os demais. Então, esse é o propósito central da parábola. O segundo propósito, também central dessa parábola, é mostrar como nós podemos ser ou como nós somos justificados diante de Deus. Isso está no verso 13 e no verso 14, especificamente mais no 14, que diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa. Então essa parábola tem como primeiro propósito
Mostrar um grupo de pessoas que se confiavam em si mesmo e desprezavam as demais. E segundo propósito, mostrar como é que um homem pode ser justificado diante de Deus. Esses são os dois propósitos dessa parábola. Agora, quando nós entramos no contexto da época de Jesus, no contexto judaico do primeiro século, essa parábola, com certeza, para alguém que estava lendo ali pela primeira vez, ou escutando pela primeira vez, sem saber quem foi Jesus, o seu ministério, para ela seria um escândalo o que Jesus estava dizendo aqui, ou aquela leitura que ela estava lendo naquele texto, naquele rolo, naquele papiro daquela época. Primeiro, porque nós devemos entender aqui quem eram os fariseus. Veja bem, de forma bem resumida, os fariseus, eles eram heróis de Israel. Heróis. E com razão. Porque lá no período interbíblico, no período da helenização, onde a cultura grega começa a tomar Israel, há uma família de um homem que se levanta contra isso e faz com que em forma de guerrilha, para guerrear contra aquela cultura que vinha helenizando o mundo inteiro, como de fato heleniza. E aqui, os fariseus, eles surgem dessa época, segundo, terceiro, quarto século antes de Cristo, mais ou menos, eles estão nascendo, surgindo. Eles tinham o propósito de defender a nação judaica e defender a doutrina judaica. Então, eles guerrearam para que a doutrina do judaísmo fosse preservada. A princípio, esses homens foram usados por Deus. Foram os homens inteligentes, piedosos, devotos, que estudavam a lei, que ensinavam a lei e que viviam a lei. Certo? Só que com o passar do tempo, esses homens se corromperam pela religião. E o fim da história, todos nós sabemos qual foi. Segundo, para que nós entendamos aqui o contexto dessa parábola, é que nós devemos entender quem eram os publicanos e qual era o papel que eles desempenhavam na sociedade. Os publicanos, eles eram judeus que eram cooptados pelo Império Romano e, sendo cooptados pelo Império Romano, eles cobravam impostos dos próprios judeus. E para piorar a situação, era assim, a maioria dos publicanos, eles, além de cobrarem os impostos de Roma, eles cobravam muito mais para que eles pudessem ficar com a fatia do imposto. Então, os judeus ali odiavam os publicanos, consideravam eles traidores da pátria, porque além deles serem israelitas, eles usavam o poder que Roma tinha dado a eles para subjugar aquilo que já estava muito subjugado. Então, um episódio bem simples aqui é quando Zaqueu tenta ver Jesus. A Bíblia diz que ele era baixinho. O que é que as pessoas fazem? As pessoas não deixam. As pessoas começam a tomar a frente e impedir ele, porque as pessoas, de fato, tinham raiva dos publicanos. Ódio. Eles odiavam os publicanos. Então, aqui, para a sociedade judaica, está um homem da patente mais santa que possa existir na face da terra, que é um fariseu, e aqui também está um publicano, um pecador da pior espécie que pode existir. E aí, nós entramos nessa parábola. Veja bem o que ela diz no verso 9, a qual nós já lemos. A primeira coisa que nós podemos entender aqui é a seguinte: quem confia em si mesmo tende a desprezar os demais. Olhe como o texto é claro. Olhe como Lucas coloca aqui como propósito. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. Então aqui nós não temos razões nenhuma para duvidar que essa parábola era dirigida a um determinado grupo religioso. E muito provavelmente
Esse grupo religioso era os fariseus. Então, Jesus dirige essa ilustração para eles. Talvez, alguns até que dizem que provavelmente Jesus aqui está como um ator, imitando os fariseus, né? A postura dos fariseus. Um ato que tem de Jesus de mangofa, como se Jesus estivesse imitando um fariseu como ele fazia. Então Jesus, dirigindo essas palavras a eles, começa a dizer, porque eles se consideravam justos, eles desprezavam os demais. Os fariseus confiavam porque eles guardavam o calendário judaico, a dieta judaica, eles viviam fazendo orações, indo ao templo, ensinando em sinagogas, não comiam com os pecadores. Eles eram os homens da lei, os homens santos, purificados. Fariseu quer dizer santo, quer dizer separado, purificado. Então eles viviam uma vida dada profundamente à religião judaica. E por causa dessa volúpia religiosa que eles tinham, dessa frequência, dessa ânsia pela religião, pelos preceitos dos anciões, ao longo da história criados, eles confiavam que eles eram justos por causa disso. E aí é que vem o interessante, que Lucas comenta que porque eles se consideravam justos, eles faziam o quê? Eles desprezavam os demais. A palavra aqui, desprezar, ela significa literalmente considerar o outro como nada. A palavra desprezavam quer dizer considerar como nada, reputar como nada. Ou seja, aqueles fariseus, eles viam os seus semelhantes, o próximo, o Império Romano, os judeus, os plebeus, as pessoas que estavam nas ruas, nas vielas, necessitadas, eles consideravam como nada mesmo. Como ninguém. Como nada. E aqui, nós aprendemos a primeira lição desse texto. As pessoas que são muito religiosas, que oram muito, que leem muita Bíblia, que às vezes se evangelizam muito, que às vezes usam vestes longas, quando elas acreditam que por causa dos seus feitos religiosos, essas pessoas elas têm uma tendência a não considerarem as demais. Por quê? Porque elas confiam em si e confiam no que elas fazem. E confiam que pelo que elas fazem, elas são salvas e as outras são perdidas. Quem se considera justo, quem se considera bom, tem uma tendência de desprezar os demais. Agora, isso é uma coisa tão profunda, isso é uma coisa assim, que nós podemos trazer até para a psicologia humana, que você olhe só, quando uma pessoa ela é boa no que ela faz, ela tende a humilhar os próximos. Sabe onde é que eu aprendi isso aqui? Jogando bola. Tem pessoas que, por serem bons jogadores, eles desprezam os outros. Tem pessoas que, por serem bons cantores, desprezam os outros. Tem pessoas que, por terem grandes talentos, desprezam os outros. E assim existe também na igreja e na religião. Tem pessoas que, porque se destacam em determinadas coisas, elas tendem a desprezar as demais. E nós devemos ter cuidado com isso. Isso é uma coisa que acontece diariamente. Às vezes porque o camarada estudou, ele tende a desprezar aquelas pessoas que não tiveram a mesma oportunidade dele. Isso aqui é aplicável a absolutamente qualquer área de nossas vidas. Quando nós nos consideramos bons, tendemos a desprezar os demais. Por isso, todo mérito, toda glória, tudo é de Deus. E nós devemos ter cuidado para não nos considerarmos justos ou bons e desprezarem as demais pessoas. Segunda coisa, bem interessante aqui que nós podemos aprender, é que isso também não só acontece com quem é religioso ou fariseu. Isso acontece com pessoas até mesmo que não são religiosas e nem cristãs. Ao longo da caminhada cristã,
eu já encontrei diversas pessoas, agora diversas, quase todo dia. Eu encontro pessoas que dizem assim: eu não sou crente por causa de fulano, cicrano e beltrano. Eu não vou na igreja porque eu não quero ser igual a fulano, cicrano e beltrano. Eu não quero ser cristão como essas pessoas. É o que eu escuto e que escutei muitas vezes. Em certa feita, eu conversando com uma pessoa, eu disse o seguinte: pois bem, faça o seguinte, eu tenho 2 parâmetros para você. O que você seguir aqui já vai estar bom demais. O primeiro parâmetro está em Êxodo, quando Deus dá os 10 mandamentos à nação de Israel e diz: cumpra os 10 mandamentos. Você não é bom? Você não se considera bom demais para estar ali? Você não quer ser como algumas pessoas, né, que não fazem o que deveriam fazer? Então cumpra os 10 mandamentos. Só precisa cumprir um. Não deseje a sua mulher, a mulher do próximo, digo, não deseje o carro, o boi, o escravo, não deseje nada do próximo. Esse é o mandamento mais difícil de ser seguido, porque ele mexe com o interior do homem. É o da cobiça. Eu disse: cumpra aqui os 10 mandamentos, mais especificamente esse, e tudo bem. Segundo, tem outro exemplo aqui para você seguir. Não olhe para o próximo como um padrão de julgamento. Olhe para Jesus. Faça o que Jesus fez, se compare com ele, e assim estará bom. Aqui também é aplicável completamente para nós. Se você está se achando muito bom, se você está se achando muito merecedor, se compare com a lei de Deus, ou se compare com a pessoa de Cristo. Não se compare a pastor, não se compare à igreja, não se compare a irmão. Se compare com Deus, porque o resto aqui é pecador. É isso que nós devemos entender. Todos são pecadores, e esse sentimento de ser melhor do que o próximo pode estar até mesmo em quem não é cristão. Isso é incrível.